Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Solina Parrilha e Restaurante. Meus amigos, estamos aqui de volta com o Falando de Vinho, sempre ao lado do Vitor de Freitas, nosso mestre em vinhos, né? W73, que todos os programas vêm aqui nos proporcionar uma aula sobre vinho. E os escolhidos, antes de começar a bater um papo com o Vitor, os dois vinhos da vez são esses dois aqui da região do Alentejo. Estou falando, evidentemente, de Portugal. Vitor, por que escolhemos Portugal no programa de hoje? Para mim tem três motivos principais, né? Além do que eu gosto muito, você sabe que eu dou aula de Portugal na SB Som. Eu sei. Domino a matéria que eu gosto muito, né? E Portugal é dos países da Europa que mais envia vinho para o Brasil, tá? Seja mesmo? Em quantidade de volume de garrafas, quanto de variedade de rótulo. Portugal, nós temos aqui no Brasil, desde espumantes até os vinhos de sobremesa, os famosos fortificados, Porto, Moscatel de Setúbal. Então, vem muita coisa para gente, muita coisa boa e ainda com preço bacana. Portugal é considerado um excelente país de custo-benefício. Então, eu já tive a felicidade de ir 2 vezes para Portugal e sei que o vinho é muito acessível lá. Sim. Tem uma explicação lógica, porque chega também aqui com preços acessíveis. Por que o vinho português é barato? Olha, isso até eles falam e ficam meio bravo, cara. O português, quando a gente conversa com eles, os caras ficam meio bravos porque eles têm muita qualidade, né? E ainda é considerado um produto barato na Europa. Eles querem chegar ao patamar dos vinhos franceses, vinhos italianos em preço também, porque de qualidade já chegaram, né? Mas é coisa de tradição. O custo em Portugal é tudo menor, né? Então o custo da terra, da mão de obra, dos insumos ainda é mais barato do que alguns outros países, né? Principalmente a terra. Agora, eles têm bastante volume, né, de produção, mas com uma qualidade média. Se você já esteve a Portugal, você já viu, né? Você vai conversar lá com o português, vai abrir uma garrafa, mesmo que seja no restaurante, o vinho da casa já é bom. É verdade. Isso acontece muito na França também, mas isso é conversa para um outro programa. Um outro momento. Não está relacionado à qualidade, né, Vitor? Porque algumas pessoas, de maneira errônea, acabam direcionando. O vinho português é barato, mas não tem tanta qualidade. Isso não é verdade. Não, muito pelo contrário. A gente escolheu esses vinhos aqui porque há pouco tempo atrás eu tive com um jornalista muito conceituado lá e ele veio fazer uma apresentação para Vinho em Portugal, que é a agência de fomento dos vinhos portugueses no Brasil. Aí ele veio fazer uma apresentação dos melhores vinhos portugueses até 5 euros. E o Trinca Bolota, que é o irmão do Sossego, estava lá no painel, entendeu? Que loucura. Então, você toma excelentes vinhos até 5 euros, por exemplo. Ele apresentou uma qualidade média excelente. E você vai subindo de patamar, né? Lá em outros países da Europa também, mas em Portugal, você vai pagando um pouco mais caro, você vai subindo de qualidade até você chegar aí nos tops Peramanca da vida, nos Barcas Velhas, que são produtos assim, outstanding, né? Fora da curva. Se você quiser ainda tomar um bom vinho a um preço acessível, pode ter Portugal na sua cabeça, tá antenado, que vai ter muita coisa boa ainda com preço bem legal. A gente na sequência nós vamos começar pelo branco, não é? Daqui a pouco nós vamos falar mais disso e no segundo bloco nós vamos falar do tinto. Os dois portugueses, 2 vinhos Sossego. Ô Vitor, é importante que você saiba um detalhe que eu não posso deixar passar batido. Se você tiver dúvidas, se você tiver questionamentos, siga a nossa página no Instagram, Falando de Vinho. Participe lá, mande um direct que a gente vai ter o maior prazer de responder e se tiver dentro da pauta, nós trazemos a sua pergunta aqui para dentro do programa. Com certeza. Lembrando que nós estamos aqui no Vitória Osteria e Carne, em Jundiaí, uma casa maravilhosa. Sou cliente daqui, amigo do Sérgio, que é o proprietário, a quem eu agradeço muito, ao Félix, que é o gerente,
um irmão de longa data, um cara que conhece muito de restaurante, principalmente de vinho. Então vale a pena você conhecer esse restaurante, porque está falando Com certeza. um frequentador de restaurante, e aqui eu me sinto em casa. Por isso que eu, né, solicitei para fazer os programas, ou alguns deles, né, do Falando de Vinho, aqui no Vitória Osteria, em Jundiaí, que fica realmente num ponto excepcional na Chácara Urbana. Vitor, Sim. Vamos começar pelo branco? Podemos, sem problema. Eu queria só ressaltar uma coisa. Pois né? não. Que você falou da casa. Eu acho muito importante que o pessoal, na hora que for fazer essa escolha, né, entenda que é bacana você chegar num restaurante que trate bem o vinho, né? E aqui tem esse diferencial. Você vai ter na temperatura correta, você vai ser bem servido, você vai ter uma boa carta, né? Isso eu acho que a gente tem que valorizar. Vitor, vamos começar a falar sobre esse vinho branco, que é o Sossego, da região do Alentejo. Isso. Nós temos aqui as uvas Arinto, Roupeiro e Antão Vaz. Exato. Esse Sossego, o que é bom a gente mostrar para o pessoal? O produtor, a herdade do peso, né? É um produtor importante na região e faz parte de um grupo gigante chamado Sograp, que tem a Casa Ferreirinha, que tem na Espanha, tem na Argentina, tem no Chile, tem em vários DOCs de Portugal. Então é um produtor importante de qualidade, né? E aí quando você para olhar, eu acho importante mostrar algumas coisas, né? Alentejo, o que é Alentejo? Alentejo simplesmente é a maior área física, né, das DOCs portuguesas. Nós temos 3 áreas. A gente já comentou com o pessoal sobre DOC, lembra? Mas, por favor, diga de novo DOC. DOC, Denominação de Origem Controlada. Né? Em Portugal, nós temos 13 DOCs. Né? E a maior delas, em termos físicos e de quantidade, é o Alentejo. Isso é uma curiosidade. O Alentejo, o maior mercado, número 1 deles, fora da Europa, é o Brasil. Entendeu? Então o Brasil tem uma importância, tem um peso grande em Portugal. E esse produtor é um produtor importante, é um produtor de peso, né, dentro de Portugal e trazendo aqui para o Brasil. Qual que é a importância de uma DOC dentro de Portugal? Olha, em Portugal é levado a sério, né? Então, para você ter o nome DOC no selo aqui, você tem que passar por uma Câmara de Provadores. E se a gente puder mostrar, tem um outro detalhe mais importante ainda para quem for comprar um vinho português. Eu acho muito importante a pessoa ver. Essa é aquela dica de ouro que a gente passa aqui, né? Aqui atrás tem um símbolo da Comissão Vitivinícola, tá? Então toda a DOC séria tem uma Câmara de Provadores. Então para o produtor ter esse selo aqui atrás, CVRA, o que quer dizer? Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo. Então você tem no Douro, você tem no Tejo, você tem outras DOCs também. Okay. Então o produtor fala, não, o meu vinho é bom, ele segue todas as normas e padrão de qualidade. Eu mando para a Câmara dos Provadores, o pessoal atesta de que realmente ele tem todas as características que tem que ter o vinho regional, né? E aí você ganha esse selo. Muito legal. Entendeu? Isso é super importante para quem for comprar um vinho. Vitor, vamos degustar? Olha que cor linda, né? E o que é importante a gente comentar daqui da região, o Alentejo é uma região com bastante clima mediterrâneo, um clima bem marcado, muito verão muito quente e o inverno muito frio. Então, amplitude térmica. Ele é muito grande, só que ele no verão ele é bastante quente, certo? Então, o que nós vamos geralmente encontrar? Vinhos mais maduros, né? Uvas mais quentes, vamos dizer, mais alcoólicos e tal. Agora, só que a vidigueira começa a ficar importante, tá? Você lembra que você falou uma vez para mim, é importante o cara conhecer a geografia, quem conhece um pouco do mapa? A vidigueira é um pouco diferenciado, por quê? É a região fresca no Alentejo, né? Já está lá no Baixo Alentejo, na região mais ao sul. E a uva característica da região é o Antão Vaz. Então, se que você aliás tem nesse vinho. Tem nesse vinho. Se você tiver que procurar um vinho branco do Alentejo, eu, Vitor, recomendo. Procura um vinho da vidigueira de Antão Vaz. Essa é a dica. Essa é uma dica. Essa é uma dica de ouro. Exatamente. Nossa. Sentiu? Ó. Ele é límpido, né? Brilhante, com um toque já puxando já para o dourado, mas ainda bem claro. Quer dizer, quando você coloca no nariz,
Olha a intensidade aromática que tem esse vinho. Impressionante. Impressionante. Nós estamos falando de um vinho de entrada, né? Nós estamos falando de um vinho da idade do peso, lógico, de um bom produtor, mas um vinho dentro da escala, um vinho super acessível. Eu queria que também você falasse dessas uvas aqui. Não é todo mundo que conhece a uva Arinto, a Antão Vaz e roupeiro. Então, é assim, o que é legal de Portugal? Portugal junto Vamos brindar, Itália, né? Vamos brindar e tomar, enquanto você vai explicando. Estou explicando para o pessoal, porque assim, o que as pessoas às vezes têm um pouco de receio, né? Que eu vejo. O pessoal não sai muito da Chardonnay, da Sauvignon Blanc, tem medo, tem um pouco de receio da novidade. Só que em Portugal é fantástico. É um país que tem mais de 250 castas autóctones, castas só deles, entendeu? Que hoje estão exportando para o mundo. A Touriga Nacional hoje já é uma casta plantada no Brasil, inclusive, e em Bordeaux, na França. Já é uma casta autorizada para entrar no blend deles. Principalmente entendeu? Depois dessa mudança climática, essa coisa toda. Exatamente. Ela está indo para outros países. Chegar na França, mas, região de Bordeaux autorizar... Mas se não tivesse, cara, qualidade, não, entendeu? Então, com certeza. Você tem uvas em Portugal fantásticas. Aí você se depara com esses nomes, é complicado. Verdade. Antão Vaz, roupeiro, rabo de ovelha, vinhozinho. Aí você fala, não, mas Vidigueira, Antão Vaz. Isso aí já é um casamento bacana, tá? E você pode comprar sem medo, porque os caras em Portugal são o rei do blend. Sabem fazer um blend como ninguém. E na boca? Vamos ver. Né? Aqui você viu, né? Bastante fruta, né? Que é um vinho que não passa por madeira, muita pera, muita fruta branca. Redondo, tem uma acidez legal, não é? Uhum. Muito bom vinho. Muito bom vinho. Como você disse, é um vinho de entrada, né? Não, mas olha a qualidade. É isso que eu falo. Poxa, você quer tomar um bom vinho, você não precisa gastar uma fortuna, né? Você não precisa tomar grandes vinhos da Borgonha, uns grandes Chardonnay daqui. Olha que vinho fantástico. Não é aquele vinho que morre rápido. Então ele tem uma persistência. Tem uma persistência aromática bacana. Tem persistência. Tem uma acidez boa e permanece aquela fruta na boca. Que delícia. Bom, fica aqui a nossa dica. Herdade de peso, sossego do Alentejo. Não é? Você encontra aqui no Vitória Osteria e Carne, tá bom? Nós vamos para uma rápida interrupção, um intervalozinho, rápido, e a gente volta na sequência para experimentar essas duas... Né? São duas radiedades, mas nós vamos no tinto, na segunda parte do programa. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Falando de Vinho. Não esqueça, não é? Dúvidas, se você tem uma curiosidade, através do nosso Instagram, tá? Falando de Vinho, você manda sua pergunta, sua curiosidade, enfim, se você quer criticar, se você quer elogiar, é importante que você siga o Falando de Vinho e também mande perguntas pra gente. No primeiro bloco, falamos de vinho branco. Certo. E agora vamos também, né? Continuamos o Alentejo. Né? Estamos no mesmo lugar, no mesmo país, só que agora... mesma sub-região ainda. Exatamente. Só que agora vinho tinto. E são uvas que algumas a gente conhece aqui, né? O brasileiro é mais efetivamente, né? Mas tem algumas curiosidades aqui. Conhece mais o Syrah, o Aragonês é uma uva não tão conhecida, e a Touriga Nacional é a principal uva de Portugal. Mas então, as curiosidades começam por aí, né? Aragonês é a mesma Tempranillo, tá? Então ela tem outros nomes dependendo do país e da própria região. Na própria Portugal, você tem a Aragonês e a Tinta Roriz. É a mesma uva,
Só que em Portugal tem muito disso. Por exemplo, a branca, você pega a Fernão Pires, em outros locais de Portugal, ela é Maria Gomes. Então, eles têm muito disso lá, entendeu? Então, agora, quando você se deparar com o aragonês, você já lembra que é a mesma tinta roriz e a mesma tempranilho. Muda um pouco o clone, mas são as mesmas variedades. A gente sabe que o Alentejo faz grandes brancos também. Sim. Mas, falando de tinto, a região é uma região campeã, realmente, que desenvolve um bom tinto? Para você ter uma ideia, de lá vem o Peramanca. Estamos falando do Alentejo. Do Alentejo. O Alentejo é uma região importante você saber o seguinte, ela é grande e tem sub-regiões. Depois a gente coloca um mapa, né, na edição e lá você vai ver que tem sub-regiões e essas sub-regiões têm importância no Alentejo. Então, você fala, bom, quem entende um pouco mais, né, eu quero um vinho um pouco mais fresco, com um pouco mais de altitude. No Alentejo ali, que é muito planalto, você vai ter Porto Alegre, por exemplo. Então é uma região mais alta, mais fresca. Então você tem como diferenciar um pouco. Agora, como é uma região com um verão bem marcado, é uma região mais propícia aos tintos, tá? Com certeza. Agora, além de falar dos tintos, é uma região que teve na sua história uma particularidade, né? O Alentejo sempre produziu muita uva. Só que na época da Revolução, naquela revolução que teve, né, socialista em Portugal, eles mandaram arrancar todo o vinhedo, porque o Alentejo tinha que ser o local de suprir Portugal com comida, trigo, batata. Então dizimaram muito dos vinhedos antigos que existiam. Aí quando vieram os novos investimentos para o Alentejo, essas empresas que compraram muitas terras, já veio muito grupo internacional, começaram a plantar castas internacionais também. Então, no Alentejo é o lugar onde você mais encontra essa mistura de castas portuguesas com castas internacionais. A sua participação é muito importante para a gente. Tem que mandar pergunta para cá e participar, tirar sua sugestão e tirar sua dúvida. E, de repente, como disse o Vitor aqui, se você tem uma curiosidade por um país, manda para a gente que, dentro do escopo do programa, a gente vai tentar adequar. Legal. Bom, você falou de exportação, você falou da região que é fantástica para vinho tinto. Qual é a produção hoje? Você tem ideia, a produção da região de Alentejo? Eu tenho que buscar esse número. Eu sei que é grande. É a maior de Portugal? É a maior de Portugal. Isso aí, seguramente. Seguramente. Entre as DOCs portuguesas, né, nós temos outras DOCs importantes, como eu falei, o Douro produz bastante, a região de Lisboa, que é uma outra DOC, também produz bastante, nós temos o Tejo, que produz, mas seguramente a maior produção de vinhos hoje em Portugal é a DOC Alentejo. E tem aqui 3 uvas, né? Principalmente a Touriga Nacional. E eu percebo, não sei se a maioria, porque eu não tenho esse conhecimento, mas eu tenho essa curiosidade. Existem vinhos varietais de uma apenas uva em Portugal ou isso é muito raro? É raro. Já existe porque Portugal vem se modernizando como um todo, né? Está exportando para o mundo e no mundo, vamos falar assim, precisamos de um novo mundo, é muito comum você comprar um vinho e falar é Chardonnay, outro é Shiraz, outro é Cabernet Sauvignon, né? E em Portugal já se faz também, mas é raro, tá? Porque eu acho assim que o português é craque no blend. Tá? Blend é a mistura de uvas, tá, gente? Isso. Blend é quando você corta, né, ou corte ou blend, né? Você pega um pouco de, como o cara fez aqui, pega um pouco do Shiraz, um pouco da Aragonês, um pouco da Touriga Nacional, mistura em proporções que ele acha que o resultado final vai ser melhor do que sozinho. Isso é que é legal. Isso também muita gente erroneamente faz uma relação com qualidade, não tem nada a ver. Cada país tem a sua característica, isso é uma característica do vinho português, essa especialidade em fazer vinho blend. Mas olha só... Dá para chamar disso, Vitor? Não, os caras realmente fazem isso muito bem, mas no mundo do vinho, os melhores vinhos, vamos pegar, quais são os grandes vinhos no mundo hoje que a gente fala? São os grandes vinhos de Bordeaux, são super famosos, e 99% é blend. Não é varietal, é verdade. Varietal. O único lugar que tem vinhos famosos, muito famosos, que é varietal, é Borgonha, dos grandes Pinot Noir. Agora, normalmente os grandes vinhos, porque aí vai a mão do enólogo.
vai a sensibilidade do cara cortar, fazer o blend para chegar no melhor resultado possível com o que ele tem na mão. Isso é uma tendência comercial ou realmente cada vinícola quer colocar lá a sua assinatura para fazer algo diferente? Ou as duas coisas? Não, eu acho que aí realmente vai aquela coisa da vinícola falando, não, eu quero entregar o melhor produto possível, eu tenho um ótimo Syrah, eu tenho um bom aragonês, mas quando eu corto, eu vou ter um produto superior. Quem já brincou disso, quem já teve a oportunidade de participar, vê que isso aqui é o bacana do negócio, sabe? Você pegar um pouco e assim é pouco mesmo. Bota 5%, depois bota 10%, bota 15%, até chegar na proporção final. É super interessante. É muito legal. Essa alquimia é uma grande sacada, é um negócio muito interessante. Isso é muito legal. Né? Participar disso é muito legal. É muito legal. Uhum. Bom, daqui a pouco a gente vai degustar esse vinho muito interessante. Bom, em termos de qualidade, em termos de quantidade também. Primeiro, Touriga Nacional. Touriga Nacional é a uva de Portugal atualmente. Do Alentejo, também é a principal, evidente. Não, do Alentejo ela já existe, ela tem grande volume, mas no Alentejo hoje as principais uvas começam com aragonês. Tá? Hoje ela é muito importante, depois a Syrah se adaptou super bem e tem uma outra casta que hoje nós não temos aqui, mas aí fica outra dica de ouro para o pessoal. Tá? Se você puder e gostar de vinho tinto, procura-se no blend, no corte ou mesmo varietal, tem uma uva chamada Alicante Bouschet. Para mim, eu, Vitor, se eu tiver que comprar um vinho tinto no Alentejo, eu vou procurar uma que tem Alicante Bouschet. Olha que dica valiosa para você que não conhece tanto de vinho, tem que fazer a escolha. E esse vinho tinto, com essa característica que você já conhece, você indica para que tipo de prato, para harmonizar? Para o restaurante, carne, sem dúvida Aliás, nenhuma. A carne aqui, ó, Vitória, Osteria e Carne. Nem precisamos dizer que a carne daqui é especial, né, gente? Mas tem algumas receitas no Alentejo que são pratos, né, que já veio da história, quando o pessoal lá ficou muito pobre, né? Aí você tinha que comer realmente comidas mais, vamos dizer, gordurosas, mais pesadas para aguentar o frio. Então você tem umas receitas lá alentejanas que é sensacional. Vitor, vamos saborear? Por favor, faça as vezes que você é o... Ó, só depois o pessoal vai ver que atrás também tem um selinho do CRVA, né? E vamos ver o que é que nós vamos encontrar por aqui, né? O irmão dele, o Trinca-Bolotas, eu já tinha oportunidade de provar várias vezes. Deixa eu trazer para cá. Eu já vou virar para que tem um close aqui desse selo. Por favor, repita sobre o selo, Vitor. Não, o selo é que quando o produtor se garante, né? Como o produtor fala, não, eu tenho qualidade, eu fiz um vinho que realmente atinge todas as expectativas, né, técnicas, ele manda para uma câmara de provadores. Toda comissão tem uma câmara de especialistas que vão degustar todos os vinhos que vão para lá. Passou na prova, recebe o selo. Não passou, vai como vinho regional sem selo. É assim que a coisa funciona lá em Portugal. Bom, vamos degustar aqui. Ó, para você ver, todos os vinhos no Alentejo vão ter essas características, tá? Esse não tem tanta extração, por quê? Porque ele é um vinho de entrada, tá? Não vai ser um vinho super encorpado. Isso significa também, além da uva, além do blend, é o tempo que ele fica armazenado, né? Não é só, e também o tempo que ele, assim, fica em contato com as cascas. Isso. Tá certo? É isso que eu quis dizer, na verdade. Para você ter muito contato com a casca, você tem que ter uma baita fruta, né? E você querer produzir um vinho para aguentar mais tempo, para ele poder arredondar. Vamos lá, Vitor. Vitor. Esse aqui tem que nascer pronto, esse aqui. Vamos lá. Ó, você percebe que você tem bastante fruta aqui? Tanto preta quanto uva negra e uva vermelha? Compotada. Outra característica do Alentejo, né? Raramente você vai ter frutas fresquinhas, você vai ter fruta mais compotada, mais doce. Por quê? Muito sol, lá é quente, entendeu? Se você subir então for para aquela região de Évora lá, Extremoz, você vai ter vinho mais encorpado ainda, mais maduro ainda. E na boca, hein? Tem persistência média. Esse daqui é um vinho todo médio. Sentiu? Acidez média, mas equilibrada. Exato. Isso é que é o segredo. Fica outra dica pro pessoal aqui. Quando você tomar um vinho tinto, procure um vinho tinto que tenha equilíbrio.
que não nada sobre. Você não precisa tomar sempre vinhos encorpados, vinhos muito potentes. Você pode tomar um vinho mais tranquilo, né, para o seu dia a dia, Verdade. mas ele tem que ser equilibrado. Percebe que não tem nada sobrando aqui? É verdade, Não é? muito agradável. Muito agradável. Obrigado pela sua presença. Que isso. E até a prazer. próxima, se Deus quiser. Opa, várias. E a gente agradece mais uma vez o Vitória Osteria e Carne aqui em Jundiaí. Vitória é um grande restaurante. A Zahil também, que proporcionou importadora esses 2 belos vinhos. E a gente se encontra por aí. Até o próximo programa. Obrigado pelo seu carinho. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Solina Parrilha e Restaurante.